E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isal Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, acabei de vir da rede vizinha e não sei por que você faz a introdução. Que coisa chata! Ai, gente, infelizmente eu tenho que fazer a introdução agora, por quê? Diretriz de comunidade. Agora, todo criador de conteúdo aqui dentro da plataforma tem que aparecer. E para manter meu canal, eu tenho que colocar aqui minhas caras para vocês, né? Infelizmente, nem todo mundo vai gostar, vai achar chato, vai falar, vai mimimi, blá blá blá, 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 blá. Tem uma opção muito bacana. Você pode pular a introdução. Sempre tem aí nos comentários alguém que coloca quando começa a narração do vídeo. E eu deixo, quando eu vejo que tem muitos... Minha cachorra. Quando eu vejo que tem muitos comentários sobre a mesma coisa, eu vou e apago. Por quê? Porque pode gerar spam. Eu não sei se gera spam, mas eu não gosto. Eu prefiro me precaver, né? Yasmin, que histórias teremos hoje? Hoje teremos o quê? Recomeço. Essa história é bem bacana. A protagonista, no começo, ela teve muita fibra, teve muita garra. No meio, ela... Como é que eu posso falar? Ela deu uma chuchada, né? Mas no final foi tiro e porrada e bomba da parte dela. Ela conseguiu o seu finalmente, tá bom? Eu não sei se eu vou vir aqui no final do vídeo comentar pra vocês. Por quê? Porque eu tô com preguiça. Tô com preguiça, gente. Tô cansada. Eu fui querer de dar uma de jovem, uma de adolescente. Fiquei a madrugada toda assistindo. Aí o que acontece? No outro dia, a véia não aguenta, né? Sou véia, tô véia, tô véia. Pois é, por isso, gente, mas eu vou tentar fazer, porque eu acredito que vocês estão gostando de saber minha opinião, mesmo às vezes eu não falando nada com nada, tentando ao máximo não xingar os personagens, mas eu vou tentar fazer, tá bom? Tchau! Paciência nunca foi meu ponto forte, nem me comportar como a jovem refinada que os meus pais queriam que eu fosse. Depois de anos de busca, finalmente me encontraram, a filha perdida. Finalmente eu estava em casa, mas mal tinha entrado pela porta quando estraguei tudo. 4 vezes. Escalei o muro da propriedade e enfrentei a governanta que havia roubado o remédio que salvou a vida do meu pai. Invadi a reunião do meu irmão Everett Whitmore, no meio de uma sessão de autógrafos, e apontei a cláusula que teria custado milhões a ele. Joguei Ronan Whitmore na piscina de saltos e o arrastei para fora antes que ele se afogasse de vez. Esmaguei os comprimidos falsos que minha irmã Elodie Whitmore tentava fazer passar como sendo da receita da minha mãe. Desenterrei o remédio verdadeiro que ela havia escondido e o coloquei de volta nas mãos da minha mãe. Meu pai viveu. Everett ficou com seu dinheiro. Ronan não se afogou. Ninguém me agradeceu. Os olhos de Elodie se encheram de lágrimas. Maren está tão desesperada pela nossa aprovação que precisa bancar a heroína? Minha mãe decidiu que eu havia humilhado a família. Ela me mandou para a Rosemont Academy. Eles me ensinaram paciência, a ouvir antes de falar, a pensar cuidadosamente antes de tomar decisões. 3 meses depois, me formei no topo da turma. Antes mesmo que eu pudesse colocar minhas malas no porta-malas, o carro da família partiu. A antiga Maren teria corrido atrás deles. Eu teria corrido meia milha descalça, se fosse preciso. Ser deixada para trás era a única coisa que sempre me deixava inquieta. Dessa vez fiquei parada e pedi um Uber. Minha mãe demorou meia hora para perceber que eu não estava no banco de trás. Ela ligou frenética. Maren, nós partimos. Por que você não correu atrás da gente? Contei até 10, exatamente como haviam me instruído. Então respondi baixinho. Mãe. Foi você quem me disse que uma mulher Whitmore nunca corre atrás de ninguém. Silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. O motorista cometeu um erro. Não faça uma cena por causa disso. Deixei o silêncio se estender. Eu não estou brava. Então volte para casa. O motorista está voltando. Seu tom se elevou. Desde quando você é tão paciente? Olhei para o cronômetro no meu pulso. Eu aprendi como. Meu Uber chegou à garagem muito depois de o carro da família ter chegado. Eles estavam todos reunidos na sala quando entrei. Minha mãe se levantou de um salto assim que me viu. Por que você não chamou o motorista? Ele estava dirigindo. Seria um risco de segurança distraí-lo. Everett franziu a testa. Você poderia ter me ligado. Você deu ordens estritas para nunca interromper suas reuniões por assuntos triviais. Você acha que ficar a quilômetros de distância é algo trivial? Pensei por um instante. A Rosemont nos ensinou que uma mulher bem educada não reage de forma exagerada a um pequeno incômodo. Everett abriu a boca, depois a fechou com um estalo. Elodie correu até mim e segurou meu braço. Maren, foi um erro honesto. A gente simplesmente esqueceu. Não seja tão dramática. Dei um passo para trás. Por favor, mantenha a regra padrão dos 2 pés de distância para preservar o espaço pessoal. A mão dela congelou no ar. Seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Ronan respondeu com irritação. Sério, Maren? Nós te deixamos para trás uma vez. Você não precisa fazer a família toda se sentir culpada. Não expliquei. Quando eu era mais nova, alguém uma vez me disse para esperar em um ponto de ônibus enquanto se afastava por um momento. Esperei lá até escurecer. Foi um policial de patrulha que finalmente me encontrou. Mas a Rosemont me ensinou a não usar meu trauma como arma. Você não pode fazer as pessoas reféns do seu passado. Então, apenas sorri e assenti. Desculpa. Da próxima vez que eu ficar para trás, vou encontrar meu próprio caminho de volta para casa. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente.
Eu não entendi. Estava dando exatamente o que eles haviam pedido. A filha perfeitamente comportada. Então, por que todos pareciam estar prestes a chorar? O chefe particular preparou costelas de churrasco para o jantar. Meu velho prato favorito. Eu costumava devorar um prato inteiro em minutos. Minha mãe costumava brincar que eu comia como um gato de rua faminto. Ninguém vai roubar sua comida, Maren. Devagar. Agora, mastigava cada mordida meticulosamente 20 vezes. As costelas no meu prato esfriaram. Eu mal havia tocado nelas. Minha mãe finalmente cedeu. Maren, você não está com fome? Estou. Então coma. Olhei para o relógio na parede. Temos 13 minutos de horário designado para o jantar. Sair antes do tempo viola o protocolo. O rosto da minha mãe se contraiu visivelmente. Ronan deslizou seu frasco de remédios pela mesa de mogno até que ele tocasse minha mão. Ele sempre esquecia de tomar os remédios. Eu costumava persegui-lo pela casa só para garantir que ele os tomasse. Ele me chamava de incômoda, mas nunca se preocupou em colocar um alarme no celular. Ei, eu tomei minha dose hoje? Eu não sei. Ronan me encarou. Você deveria ficar de olho nisso. Empurrei o frasco de volta para ele. Não estou mais autorizada a gerenciar a agenda de outro adulto sem consentimento explícito. Você tem permissão. O que exatamente você está pedindo? A expressão de Ronan escureceu. Esquece. Cuide da sua vida, então. Ele enfiou o frasco no bolso sem sequer abri-lo. Elodie entrou na conversa com um sorriso doce, assumindo o papel de pacificadora com entusiasmo. Maren está apenas fazendo a transição de volta para casa. Ela ainda está no modo de internato. Dê a ela alguns dias. Ela vai estar reclamando com o Ronan sobre os comprimidos dele antes que percebamos. Eu não respondi. Eu definitivamente não faria isso. Durante minha terceira semana na Rosemont, invadi o escritório administrativo só para ligar e lembrar Ronan de tomar os remédios. A diretora me fez ficar no pátio gelado até meia-noite como punição. Quando minha mãe descobriu, ela só teve uma coisa a dizer. Ele é um homem adulto, Maren. Ele não vai morrer sem o seu cuidado constante. Fui obrigada a escrever essa única frase 2.000 vezes durante a detenção. Eu não sou tão importante assim. A lição foi assimilada. Depois do jantar, Everett jogou uma pasta com documentos legais sobre a mesa de centro. O baile beneficente é amanhã à noite. Você e Elodie vão participar. Ok. Você não vai revisar o briefing? É problema seu. Everett empurrou a pasta para mais perto de mim. Estou dizendo para você ler. Folheei até a segunda página. O valor final do acordo de patrocínio tinha um 0 a mais. A antiga Maren teria apontado o erro imediatamente. Dessa vez, fechei a pasta calmamente. Pronto. Everett esperou. É só isso? Você não tem nada a dizer? Você me instruiu a ler. Não pediu minha análise financeira. Ele soltou um suspiro frustrado. Maren, você precisa ser tão difícil assim? A academia proíbe estritamente opiniões não solicitadas. Você não é um robô. Esperei os 10 segundos completos. Você foi quem me mandou para lá. Você queria que eu mudasse tudo em mim. Everett ficou sem palavras. Meu pai pousou firmemente seu copo de uísque sobre a mesa. Chega. Você mal esteve em casa por um dia. Pare de provocar. Ele pegou a pulseira temporizadora comportamental que a academia havia enviado de volta e a colocou sobre a mesa. É um evento de grande destaque amanhã à noite. Use. Se algo acontecer, você nos reporta primeiro. Não haja até que alguém dê autorização. Coloquei a pulseira. Elodie franziu a testa. Pai, e se houver uma emergência de verdade? O olhar frio do meu pai se voltou para mim. É para isso que servem médicos e seguranças. O mundo não vai acabar se Maren esperar 10 minutos para reagir. Assenti. A diretora costumava dizer exatamente a mesma coisa. Na manhã seguinte, Ronan saiu sem sua medicação. O frasco laranja brilhante estava bem ao lado da porta da frente. Eu vi. Ele parou perto da porta, olhando para trás, na minha direção. Nenhum de nós disse uma palavra. O baile foi realizado na Whitmore Ridge Estate. Minha mãe queria que a imprensa visse suas duas filhas agindo como se dessem bem. Ela designou Elodie e eu para o dever de recepção juntas. Minutos antes de as portas se abrirem, uma costura no vestido de Elodie rasgou. Ela apertou a mão contra a parte inferior das costas, os olhos já cheios de lágrimas. Maren, o que eu faço? A antiga Maren teria chamado um alfaiate, preparado um kit de costura e deixado um vestido reserva pronto em menos de 5 minutos. Dessa vez, fui pedir permissão à minha mãe. Israel Reddit. Ela estava no meio de uma conversa com um convidado e me dispensou com um gesto. Elodie segurou minha mão, frenética. Só me cubra por enquanto. Olhei para minha pulseira. Mais 7 minutos. Meu vestido está caindo aos pedaços. Por que estamos esperando? Não posso agir sem permissão explícita. Alguém da equipe finalmente trouxe um chale para Elodie. Elodie não olhava para mim. Ela chorava baixinho. Quando minha mãe soube do que havia acontecido, ela me encurralou pela primeira vez. Ela é sua irmã. Seria tão difícil assim para você ajudá-la? Mantive a voz impassível. Você costumava dizer que eu passava dos limites, que eu sempre tentava controlar todo mundo. Isso não é a mesma coisa. Como é diferente? Minha mãe não tinha resposta para isso. Ela costumava guardar ressentimento de mim por eu me envolver em tudo. Agora, me culpava por ficar de fora. As regras daquela família eram mais difíceis de entender do que qualquer coisa que a academia me ensinara. Pelo menos as provas tinham respostas certas. Quando o baile começou, a cor do rosto de Ronan começou a desaparecer. Ele continuava levando a mão ao bolso. Estava vazio. Ele havia deixado a medicação em casa. Fiz o que deveria fazer. Fui até meu pai e esperei que ele terminasse a conversa. 8 minutos na pulseira. O tempo desapareceu. Pai, acho que o Ronan precisa de um médico. Meu pai olhou para o outro lado da sala onde Ronan estava. Ele parece bem. Não faça cena. Elodie sorriu. Ele só estava dançando comigo. Maren mal terminou o programa. Ela ainda não está voltando aos velhos hábitos de chamar atenção, está? As cabeças se viraram.
A mandíbula do meu pai se contraiu. Volte para o seu posto. Voltei para o meu posto. 2 minutos depois, Ronan agarrou a borda de uma mesa e caiu de joelhos. A sala explodiu em caos. Quando a ajuda chegou, Ronan estava em sério sofrimento. Fiquei do lado de fora da multidão. Eu não havia passado dos limites. Ronan voltou a si depois de receber uma injeção de emergência com sua EpiPen. A primeira coisa que ele disse foi: "Onde está a Maren?" Minha mãe fez um gesto para que eu me aproximasse. Seus olhos estavam vermelhos. "Você sabia que algo estava errado. Por que não o ajudou imediatamente?" Eu avisei. "Eu mandei você voltar. E você realmente voltou?" Contei 10 segundos. Obediência rigorosa é a primeira regra que ensinam a uma mulher Whitmore. Os olhos de Ronan ficaram vidrados. Ele estendeu a mão para a minha. Dei um passo para trás. Meio passo. Clinicamente educado. Elodie levou a mão ao peito. "Mãe, o broche que a vovó me deu sumiu. Ele valia 1,4 milhão de dólares e seria o destaque do leilão beneficente." Everett mandou a equipe de segurança isolar o salão de festas. Depois de vasculharem a sala, os olhos de Elodie pousaram em mim. "Maren, você foi a única que entrou no meu camarim." Todas as cabeças na sala se viraram. Abri minha bolsa. Dentro havia uma caixa de joias vazia. Elodie enxugou os olhos. Eu sei que a Maren não roubaria. Ela provavelmente só queria experimentar e esqueceu de colocar de volta. O rosto de Everett ficou impassível. "Onde está o broche?" "Eu não peguei." "Então encontre." Elodie estendeu um cartão-chave, ainda chorando. "Acho que vi isso no West Conservatory." "Você é rápida." "Pode ir conferir, Maren?" Eu não me mexi. Fui falar com meu pai primeiro. Ele ainda estava furioso comigo. "Vai. Não volte sem ele." A pulseira acendeu. 10 minutos. Esperei até chegar a 0. Então caminhei em direção ao West Conservatory, aquele que estava fechado e fora de serviço havia 6 meses. Fitas de aviso bloqueavam a entrada do West Conservatory. Enviei uma foto para Everett. "Ninguém pode entrar nesta área." Ele respondeu rapidamente. "Não se esconda atrás das regras. Se não encontrar o broche, vai dormir do lado de fora hoje à noite. Pense no que você fez." Eu havia deixado o cartão-chave. A porta de ferro se fechou atrás de mim. Não havia flores, apenas fileiras de prateleiras cobertas com plástico. O ar estava denso com algo cortante e químico. Eu estava na metade do salão quando um alto-falante chiou acima da minha cabeça. "Ciclo de fumigação ativado. Esta área será fechada em 10 minutos." Virei-me. A porta não abria. Apertei o botão de emergência. Peguei um extintor de incêndio e acertei o painel de vidro 3 vezes. Vidro reforçado. Nem um arranhão. Dessa vez não fiquei parada. Liguei para a segurança da propriedade. Dei minha localização e o número do cartão-chave. O guarda do outro lado da linha não acreditou em mim. "Esse prédio está fora de operação há meses. Ninguém consegue entrar lá." A porta trancou atrás de mim. "Moça, não temos tempo para pegadinhas." Ele desligou. Uma névoa branca começou a sair dos bicos no teto. Tirei minha jaqueta e a pressionei contra o nariz e a boca. Depois, enviei minha localização para o grupo da família. "Estou trancada dentro do West Conservatory." "O sistema de fumigação já começou. Por favor, entre em contato com o administrador da propriedade." Meu pai respondeu. "Você está fazendo isso porque não consegue encontrar o broche?" Everett. "Você não mexeu um dedo pelo Ronan, mas de repente vira uma emergência quando é você." Elodie enviou uma mensagem de voz, mal conseguindo falar entre os soluços. "Maren, se você não quisesse ajudar, poderia simplesmente ter dito. Você não precisa assustar todo mundo assim." A mensagem da minha mãe veio por último. "Maren, fique calma por 10 minutos. Conversamos quando você terminar essa birra." Olhei para minha pulseira. Uma nova contagem regressiva havia começado. Exatamente na hora determinada. A névoa estava ficando mais densa. Encontrei o armário de segurança contra incêndio no canto. Puxei o martelo de emergência. Bati na porta 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Mais. Minha palma se abriu. A porta não se moveu. Tudo o que eu podia fazer era enviar outra mensagem a cada 10 minutos. "A fechadura da porta está travada. O martelo de emergência não consegue romper o vidro. Estou com dificuldade para respirar." Cada mensagem foi entregue. Ninguém respondeu. De volta ao baile, Ronan acordou e imediatamente tentou me encontrar. Everett o segurou. "O médico disse que você precisa descansar." "Para onde a Maren foi?" Elodie colocou o broche de volta na caixa, com a voz suave. "Ela provavelmente só precisava de um pouco de ar. Ela fica assim." Ronan a encarou. "Espera. O broche apareceu?" "Só achei debaixo do sofá." "Você contou para a Maren?" Elodie fez uma pausa. Achei que ela já tivesse voltado. Minha mãe conferiu o celular. 9 mensagens não lidas no grupo da família. Uma a cada 10 minutos. A última tinha sido enviada 20 minutos antes. "A névoa está muito densa. Não consigo encontrar a saída. Vou ficar calma. Quando terminarem a conversa, por favor, lembrem-se de abrir a porta." O celular da minha mãe caiu sobre a mesa. "Ela ainda está na estufa?" Everett me ligou, sem resposta. O administrador da propriedade ouviu a conversa. A cor desapareceu de seu rosto. "O West Conservatory está programado para uma fumigação com pesticidas altamente tóxicos esta noite. Qualquer pessoa lá dentro precisaria de equipamento de proteção completo." Meu pai o agarrou pela gola. "Abra essa porta. Agora. A substituição digital está em manutenção. Vou mandar alguém abrir manualmente agora." Ronan pegou o cartão-chave do chão. O nome de Elodie estava no verso. Por que a Maren estava com seu cartão-chave? Elodie ficou branca. Peguei o cartão errado. Eu só queria que ela ajudasse a encontrar o broche. Everett puxou as imagens de segurança. Na tela, Elodie deslizou o broche para uma fresta entre as almofadas do sofá. Então, entregou a Maren o cartão-chave do West Conservatory. Ela ficou na janela e me observou entrar antes de se virar. Minha mãe deu um tapa no rosto de Elodie. "Ela é sua irmã." Elodie caiu no chão, balançando a cabeça entre lágrimas. Eu não sabia da fumigação. Só queria que ela voltasse um pouco mais tarde. A equipe de manutenção arrombou a porta externa.
Uma névoa química branca se espalhou como uma parede. O rádio chiou. Tem alguém aqui? Canto noroeste. Ela está no chão. As pernas da minha mãe cederam. Meu pai a segurou. Everett avançou em direção à porta, mas os trabalhadores o arrastaram para trás. Alguns segundos depois, o rádio chiou novamente. Nós a pegamos. Ela está inconsciente. Eles me carregaram em uma maca, coberta por uma fina camada de resíduos tóxicos. Minha mãe avançou para segurar a maca, mas o paramédico a impediu. Dê espaço para ela. Ela mal está respirando. Precisamos levá-la agora. Ronan arrancou a linha do soro da mão e cambaleou atrás da maca. Maren. Acorda. Eu tomei meu remédio. Eu tomei. Está bem? Ninguém respondeu. Everett não se mexeu. Ele ainda segurava meu celular. A tela estava aberta na minha primeira mensagem. 20 horas e 7 minutos. A porta só foi arrombada às 22h28. 2 horas e 21 minutos. 9 compartilhamentos de localização. 12 ligações. Ninguém se deu ao trabalho de verificar. Elodie estava encolhida em um canto, tremendo. Juro que não sabia que havia pesticidas lá dentro. Eu só queria que ela fosse procurar o broche. Ronan se virou para ela. Você escondeu o broche. Você deu o cartão de acesso para ela. E você chama isso de acidente? Elodie cambaleou para trás. Eu só queria que ela voltasse tarde. Ela sempre rouba os holofotes. Todas as vezes. Everett pegou o tablet do segurança. As imagens mostravam mais dessa vez. Elodie empurrando o broche para dentro do sofá, arrancando o aviso de risco de fumigação que estava do lado de fora da estufa. Ela havia mandado o guarda embora de seu posto antes de fazer qualquer coisa. O rosto do meu pai era indecifrável. Chame a polícia. A cabeça de Elodie se ergueu de repente. Pai. Everett, Ronan, alguém diga alguma coisa, por favor. Everett a encarou. Quando a Maren ligou, você me disse que ela estava fazendo uma besteira. Você sabia exatamente onde ela estava. Elodie agarrou o braço da minha mãe chorando. Mãe, eu não quis matá-la. Minha mãe começou a afastá-la, mas parou. A percepção a atingiu. Ela também havia dito aquilo, que eu estava fazendo birra. Ela havia me mandado ficar calma por 10 minutos. A ambulância se afastou. A polícia isolou o conservatório. Eu já estava internada na enfermaria de trauma quando minha família chegou. Israel Reddit. O médico veio 2 vezes. Na primeira vez, precisava de alguém para assinar os termos de responsabilidade para a intervenção de alto risco. Na segunda vez, perguntou se eu tinha asma ou alguma alergia. Minha mãe tentou falar. Nada saiu. Foi Everett quem abriu meu perfil digital de saúde no celular. A senhorita Whitmore tem alergia a piritroides. É um dos compostos ativos do pesticida. O doutor empalideceu. Ela é alérgica e ficou lá por 2 horas? Ninguém nessa família leu as mensagens dela? Ninguém naquele corredor disse uma palavra. Ronan olhou para o chão. As mãos de Everett estavam cerradas, com os nós dos dedos brancos, enquanto segurava o celular. Meu pai tentou falar. Achamos que ela estava apenas... O médico o interrompeu. Vocês acharam que ela estava fazendo birra? Se ela entrar em choque anafilático, é isso que você vai contar para a polícia? Eles me estabilizaram às 3 da manhã. Quando abri os olhos, minha mãe estava curvada na beira da minha cama. No segundo em que ela percebeu que eu estava olhando para ela, começou a chorar. Maren, estou bem aqui. Onde dói? Olhei para ela por um longo momento. Então, virei-me para o médico. Tenho permissão para falar? O médico piscou. Claro que pode. Esperei pela resposta dele antes de dizer qualquer coisa. Quero chamar a polícia. Minha mãe parou de chorar. Everett se aproximou. Já ligamos para eles. Eles levaram a Elodie para interrogatório. Balancei a cabeça. Ela não é a única contra quem estou prestando queixa. Estou registrando reclamações contra a propriedade, a Academia Rosemont e todas as pessoas que leram minhas mensagens e ignoraram ativamente meus pedidos de socorro. O rosto do meu pai mudou. Maren, isso fica na família. Vamos resolver tudo em particular. Olhei para o relógio na parede. Esperei os 10 segundos completos. Senhor Whitmore. Agora é a minha vez. Por favor, não me interrompa. A polícia veio coletar meu depoimento. Toda a família Whitmore esperava do lado de fora. Minha mãe tentou entrar. A enfermeira a recusou todas as vezes. A paciente pediu para dar seu depoimento sozinha. Nenhum familiar no quarto. Everett franziu a testa. Eu sou irmão dela. A enfermeira olhou para ele. Ela disse que não tem parentes próximos registrados. Aquilo atingiu com mais força do que qualquer insulto poderia ter atingido. O corredor ficou em silêncio. Entreguei meu celular ao policial. Eu já havia começado uma gravação de tela antes mesmo de entrar no conservatório. Havia mais do que a armação de Elodie. Todas as ligações que fiz para minha família depois que a porta se trancou estavam registradas ali. Meu pai me disse para cuidar daquilo sozinha. Everett disse que eu estava me escondendo atrás das regras. Minha mãe me mandou ficar calma por 10 minutos. Elodie foi a pior. Você não foi a primeira da sua turma? Você não consegue resolver isso sozinha? O rosto do policial endureceu enquanto ele ouvia. Você sabia que o conservatório estava programado para fumigação? Assenti. Não até eu já estar lá dentro. Por que você não tentou fugir imediatamente? Eu tentei. Levantei a mão direita. Ela estava enfaixada da palma até o pulso. O martelo de emergência quebrou. Também bati no vidro com um extintor de incêndio. A caneta do policial parou. Então por que você enviou apenas uma mensagem a cada 10 minutos? Olhei para o cronômetro ainda preso ao meu pulso. Foi isso que me ensinaram. A Rosemont Academy enviou representantes ao hospital. A diretora entrou sorrindo. Senhorita Whitmore, ficamos tão preocupados quando soubemos. Mas quero deixar algo claro. Os exercícios de temporização foram projetados para incutir controle de impulsos. Eles não têm nada a ver com o que aconteceu com você. Olhei para ela. Quem me ensinou a esperar 10 minutos antes de responder ao perigo?
O sorriso dela não se moveu, mas algo por trás dele mudou. Esses eram exercícios controlados. Em uma emergência real, esperava-se que você usasse seu próprio julgamento. Na primeira vez que não esperei, você me fez ficar do lado de fora, na chuva congelante, por 6 horas. Na segunda vez que saí correndo para ajudar alguém, você me colocou em confinamento solitário por 2 dias. Na sexta vez, tudo o que fiz foi lembrar meu irmão de tomar a medicação. Você cortou meu acesso ao celular por 1 mês. A diretora se voltou para minha mãe. A senhora Whitmore aprovou todas essas medidas. Minha mãe ficou parada na porta. Parecia que poderia passar mal a qualquer momento. Pedi para você refinar a etiqueta dela. Foi só isso que pedi. A diretora tirou um documento de sua pasta. Sua assinatura está aqui, senhora Whitmore. Os termos eram específicos. Meu treinamento determinava que eu não deveria parar se chorasse ou fizesse alarde. Eu não poderia sair da academia porque um familiar estivesse doente. Qualquer comportamento impulsivo deveria ser corrigido com isolamento psicológico, desde que a vida de ninguém estivesse em risco imediato. O nome da minha mãe estava no final. Lembrei do dia em que ela assinou. Eu implorei para que ela me trouxesse para casa durante uma chamada de vídeo. Ela disse: "Pare de agir como uma indefesa. Se você realmente me ama, comporte-se antes de voltar para casa." Minha mãe se lançou para pegar o documento. Maren, eu não li com atenção. Havia tantos papéis. Eu não... Esperei que ela terminasse. Você sempre deve ler o que assina. Everett me ensinou isso. Everett não se moveu da porta. A diretora entrou na conversa. Senhorita Whitmore, você se formou com honras. Todos podem ver o quanto você progrediu. Seria uma pena deixar um incidente desfazer tudo isso, não seria? Assenti. Os resultados são excelentes. Eu não ajo mais impulsivamente. Eu não interrompo. Eu não me envolvo na vida de ninguém. Você apagou a versão de mim que essa família não suportava. Minha mãe desabou. Eu nunca te odiei. Olhei para ela. Por favor, fiquem quietos. O oficial ainda não terminou. Dessa vez ela não disse mais uma palavra. Elodie mal havia chegado à delegacia quando o principal advogado de confiança da família Whitmore apareceu. Meu pai não o havia mandado. Everett havia enviado. Ele entrou no meu quarto para conversar comigo. Trouxe barras de torta de noz pecan, minhas favoritas de antigamente. Ele está lá apenas para controlar os danos. O que a Elodie fez foi errado. Ela deve responder por isso. Mas não foi tentativa de assassinato. Não toquei no doce. Isso importa? Everett engoliu em seco. Ela mal tem 18 anos. Uma acusação de crime grave vai arruinar a vida dela. Eu tinha 7 anos quando fiquei sentada naquela estação de ônibus a noite toda. Ninguém parecia preocupado com o meu futuro naquela época. A cor desapareceu do rosto de Everett. Maren, não estou pedindo para você retirar as acusações. Só preciso saber, você consegue manter a mídia fora disso? Ele não estava ali como um irmão cuidando da irmã que quase morreu. Estava ali como CEO, protegendo a marca Whitmore. Apertei o botão de chamada. Enfermeira, a paciente precisa descansar. Everett não foi embora. Ele colocou o contrato ao lado da minha cama. Na noite do baile, ele havia assinado um contrato com uma caução de 42 milhões de dólares. A contraparte poderia exigir o pagamento da caução em 3 dias. Você viu o problema no contrato naquela noite, não viu? Eu vi. Por que você não disse nada? Minha opinião não foi solicitada. Algo se partiu nos olhos de Everett. Você nunca me ouvia quando eu mandava você ficar fora disso. Eu não tinha a etiqueta adequada naquela época. Maren, sua voz estava rouca agora. Você pode parar de soar como um maldito livro de regras por um segundo? Olhei para ele. Eu não posso. Foram 3 meses de condicionamento comportamental para decorá-las. Você deveria se orgulhar. Ele ficou ali por alguns instantes. Então, devagar, se abaixou e colocou as barras de torta no meu criado mudo. Eu cuido das consequências para a empresa. Não vou interferir no caso criminal da Elodie. Ele parou na porta. Você estava certa. Eu não sei como administrar essa família sem você. Não respondi. Dizer isso agora não compensava nada. Ronan apareceu naquela tarde. Ele colocou o organizador semanal de comprimidos sobre a minha mesa de bandeja. Tomei meus remédios hoje. De manhã e à noite. Não perdi nenhum dos dois. Assenti. Bom. Ele esperou. É só isso? O que mais eu deveria dizer? Você costumava contá-los. Chegava a verificar debaixo da minha língua para garantir que eu não os tivesse cuspido. Isso foi uma grave violação dos meus limites pessoais. Ronan ficou em silêncio por um longo tempo. Eu ouvi você ligando naquela noite. Tentei atender, mas Everett confiscou meu telefone. Eu nunca te liguei de volta. Ele fungou. Maren, eu estava errado. Eu costumava te dizer que você era irritante. A verdade é que, quando você parou de me importunar, a casa parecia morta. Olhei para o relógio. O horário padrão de visitas termina em 5 minutos. Ronan agarrou o corrimão da cama. Só grita comigo. Me chama de babaca, não me importo. Pare com essa polidez clínica e robótica. Israel Reddit. Eu não fiz isso. Ele achava que se eu gritasse com ele, ficariam kits. Mas eu não ia facilitar tanto. Naquela noite, minha mãe enviou uma mala velha. Estava cheia de coisas da minha infância. Eu não fazia ideia de onde ela havia encontrado aquilo. Uma jaqueta surrada da escola primária. Uma fita de participação de um concurso de pôsteres sobre segurança contra incêndios. E uma captura de tela impressa das imagens de segurança do terminal rodoviário. Uma menina de 7 anos, sentada em um banco da estação, abraçando uma mochila surrada contra o peito. Eu havia ficado ali do amanhecer até escurecer. Havia um bilhete no final. Agora entendo por que ficar para trás te assusta mais do que qualquer outra coisa. Dobrei o bilhete e entreguei à enfermeira. Por favor, devolva isso para ela. A enfermeira hesitou. Ela ficou lá fora o dia todo.
Olhei pela janela. Então ela pode esperar um pouco mais. Foi ela quem disse que o mundo não acabaria se Maren esperasse. No dia em que fui dispensada, os Whitmores apareceram em uma frota de SUVs pretos. Meu pai estava à frente, acompanhado pelo administrador da propriedade. Minha mãe havia trocado os saltos por sapatilhas, como se tivesse medo de ficar para trás. Maren, venha para casa comigo. Remodelamos sua suíte. Everett converteu o escritório executivo dele para você. Ronan contratou um médico particular de concierge. Passei minha mala por ela. Eu me inscrevi para morar nos dormitórios da universidade. Meu pai ficou tenso. Você tecnicamente ainda é menor de idade. Não vai morar em um dormitório apertado. Uma mulher surgiu atrás de mim. A senhorita. Whitmore completou 18 anos no mês passado. Ela me contratou para emancipar sua residência legal, cortar seus laços financeiros com o trust e registrar suas reivindicações por danos civis. Meu pai a encarou. Quem é você? Celeste Mercer, do Centro de Direito de Interesse Público. Estou representando a senhorita Whitmore em relação à responsabilidade e à negligência da propriedade. Minha mãe pegou minha mala. Você está se afastando da família? Maren, você vai me deixar? Parei. Vocês foram os que me mandaram para ser consertada. Eu não mandei você embora. Só queria que você diminuísse o ritmo. Agora estou perfeitamente obediente. Minha correção comportamental não está de acordo com o seu padrão? Minha mãe não tinha resposta. Porque ela nunca quis realmente que eu fosse consertada. Ela me queria como um acessório perfeitamente polido, desde que eu não ofuscasse os holofotes de Elodie. Mas também queria que eu estivesse de prontidão, pronta para largar tudo assim que precisassem de mim, assim como antes. Eles não podiam ter as duas coisas. Meu pai tentou mais uma vez. Já resolvemos a situação da Elodie. Ela vai emitir um pedido formal de desculpas. Foi efetivamente deserdada. Está feito. Virei-me para Celeste. O pacote de mídia está pronto? Celeste assentiu. Pronto. A compostura do meu pai se desfez. O que você está fazendo? O relatório do incidente da polícia. Os exames toxicológicos. O NDA da Rosamond. As imagens de segurança. Tudo isso vai se tornar público. Maren! Meu pai baixou a voz. Você tem ideia do que isso vai fazer com a família? Eu salvei 4 pessoas no meu primeiro dia em casa. Alguém se importou se eu conseguiria respirar novamente? Ele não respondeu. Naquela tarde, a Rosemont Academy divulgou um comunicado. Eles alegaram que uma disputa familiar particular havia desencadeado um episódio emocional. Negaram veementemente ter instituído táticas obrigatórias de atraso para os estudantes. A declaração durou exatamente 28 minutos. Então, as imagens do treinamento que enviei viralizaram. No clipe, alguém desmaiou no corredor. Eu pulei para ajudar. A professora me empurrou de volta. Sente-se. Ninguém inicia uma ação sem autorização explícita. Quando os 10 minutos terminaram, a pessoa que fingia estar ferida já havia sido carregada para fora. A professora aplaudiu. Excelente progresso, Maren. Você finalmente aprendeu a suprimir seus impulsos naturais. O segundo clipe foi pior. Eu estava de joelhos do lado de fora de uma cela de isolamento, implorando para usar o telefone fixo para ligar para Ronan. A professora perguntou. Ele vai morrer sem o seu cuidado constante? Eu disse. Não sei. Ela fechou a porta. Então aprenda que você é insignificante. A sessão de comentários explodiu. A academia retirou o comunicado naquela noite. O administrador da propriedade confessou que os sistemas digitais de substituição estavam fora do ar havia meses. A polícia confirmou que Elodie havia mentido e escondido o perigo de propósito. As ações da Whitmore Holdings despencaram no momento em que o pregão abriu. Meu pai ligou. Maren, retire as publicações. Isso não é mais apenas drama familiar. Milhares de empregos corporativos estão em jogo. Perguntei. É urgente? Claro que é urgente. Então você deveria esperar 10 minutos. Desliguei o celular. Dessa vez, eram eles que esperavam. 10 minutos realmente podem parecer uma eternidade. Elodie postou um vídeo de desculpas emocionado, enquanto a investigação policial ainda estava em andamento. Ela parecia pálida e frágil, soluçando diretamente para a câmera. Admito que escondi o broche. Eu entreguei intencionalmente o cartão-chave errado para a Maren, mas juro pela minha vida, eu não sabia que o local estava sendo fumigado. Quando a Maren voltou, ela se tornou o centro do universo. Eu só estava apavorada com a possibilidade de ser substituída. No final do vídeo, ela olhou diretamente para a câmera. Maren, eu me emancipo da família se for preciso para consertar isso. Só me dê uma última chance. A opinião pública ficou completamente dividida. Metade da internet a rotulou de sociopata. A outra metade a defendia como uma garota traumatizada que nunca havia se sentido segura. As mensagens de Everett chegaram em sequência. Eu não autorizei que ela postasse esse vídeo. Também retirei a representação legal dela. Deixei no visto. Naquela noite, um dos amigos íntimos de Elodie vazou um vídeo para a imprensa. Nas imagens granuladas, eu aparecia chutando uma porta, virando uma mesa e empurrando um instrutor da Rosemont para o chão. A legenda sensacionalista dizia: vítima traumatizada ou sociopata violenta. A irmã adotiva pregou uma pegadinha inofensiva. A filha biológica é um risco descontrolado. Meu celular explodiu com 14 chamadas perdidas da minha mãe. Maren, desligue tudo agora. Vou deixar o pessoal de relações públicas cuidar disso. Eu vou fazer isso desaparecer. Comecei uma transmissão ao vivo, sem lágrimas. Nenhum roteiro cuidadosamente elaborado pelo Departamento de Relações Públicas. As imagens vazadas são reais. Eu realmente arrombei aquela porta. O chat ao vivo rolava tão rápido que havia se transformado em um borrão. Então, compartilhei minha tela e reproduzi as imagens de segurança sem edição. No vídeo completo, uma garota no corredor estava ficando azul devido a um ataque severo de asma. A instrutora havia trancado o inalador de emergência dela dentro do escritório, como parte de um teste distorcido de controle de impulsos. Arrombei a porta, peguei o inalador e empurrei a instrutora para fora do meu caminho para entregá-lo à garota.
Ela sobreviveu. Eu recebi 3 dias de confinamento solitário. O vídeo terminou. Por um instante, o chat frenético ficou completamente silencioso. Então, explodiu. Mostrei os registros médicos devidamente censurados da garota e seu depoimento juramentado. Recusar-se a ficar parada não é violência. Se alguém está morrendo no chão e você pode fazer alguma coisa, ficar ali recitando regras não faz de você uma pessoa bem educada. Isso faz de você um monstro. As autoridades levaram a diretora da Rosemont para interrogatório naquela mesma noite. Dezenas de outros pais se manifestaram, famílias de ex-alunos que haviam sobrevivido exatamente ao mesmo abuso. Eles realmente acreditavam que a academia ensinava apenas etiqueta da alta sociedade aos filhos. Eram cegos para a tortura psicológica até verem as imagens. As crianças eram punidas por tentarem ajudar seus colegas. Outras eram punidas por chorarem de saudade de suas famílias. Alguns ex-alunos ainda tinham ataques de pânico ao ouvir uma contagem regressiva, anos depois de se formarem. Quando finalmente saí do estúdio, minha mãe estava esperando perto da saída. No segundo em que me viu, seus joelhos cederam. Maren, eu estava completamente errada. Seja o quanto quiser, corra o quanto quiser. Eu nunca, jamais vou tentar mudar você de novo. Ela agarrou a barra do meu casaco, chorando abertamente. Por favor, volte. Seja minha menininha de novo. Everett, Ronan e meu pai estavam nas sombras atrás dela. Nenhum deles deu um passo à frente. Eu a encarei. Aquela garota se foi. Um tremor violento sacudiu seu corpo. Por quê? Você não queria fazer parte dessa família mais do que tudo? Isso foi antes de eu saber quem vocês realmente eram. Passei todo o meu tempo em lares adotivos sonhando com essa família porque achei que alguém realmente estava me procurando. Quase morri para perceber que vocês só estavam esperando para me transformar em um adereço. Gentilmente, mas com firmeza, tirei os dedos dela da minha jaqueta. A velha Maren se exauriu correndo atrás de todos vocês. E nenhum de vocês jamais se deu ao trabalho de desacelerar para ela. Ela já terminou de correr. 6 meses depois, entrei para o programa de cadetes. No primeiro dia de orientação, nosso instrutor de campo lançou uma pergunta para a sala. Qual é sua prioridade absoluta em um cenário de vítimas em massa? Uma criança na primeira fila respondeu. Ficar calmo. Alguém murmurou. Seguir o procedimento operacional padrão. Levantei a mão. Triagem. Você avalia se o paciente realmente tem tempo para esperar. O instrutor apontou o marcador para mim e assentiu. Exatamente. Se estiverem estáveis, siga o protocolo à risca. Se estiverem em risco, você age. Que se dane a papelada. Sorri antes que pudesse me conter. Foi a primeira vez na minha vida que uma figura de autoridade me disse que minha recusa absoluta em esperar era uma qualidade de salvadora, não um risco. No final do programa, nossa unidade foi enviada para ficar de prontidão durante a maratona da cidade. Um corredor desmaiou bem perto da linha de chegada, segurando o peito. Enquanto os espectadores ainda gritavam por um médico, eu já estava de joelhos ao lado dele, limpando suas vias aéreas e iniciando as compressões torácicas. Quando o colocamos na parte de trás da ambulância, meu paramédico supervisor deu um tapinha no meu ombro. Tempo de resposta incrível lá fora, Whitmore. Ainda bem que você nunca hesita. Avistei os Whitmores do outro lado da barricada VIP. Minha mãe estava no fundo da multidão, os olhos já vermelhos. Everett conseguiu resolver o processo por quebra de contrato. Ele não me pediu nenhum conselho. Demitiu a equipe jurídica negligente e começou a revisar cada cláusula pessoalmente. Ronan assumiu o controle total do próprio tratamento médico. Ele postava uma simples verificação dos comprimidos nos stories do Instagram todas as manhãs. Nunca me mandou uma mensagem privada. Meu pai havia feito um pedido formal de desculpas, sem roteiro, às vítimas da Rosemont e estabelecido um fundo de 8 dígitos para auxílio às vítimas de trauma. Ele propositalmente deixou meu nome fora da fundação. Foi a única decisão certa que ele tomou. Elodie enfrentou todo o peso do sistema jurídico. Os Whitmores se recusaram a pagar sua fiança. E nenhum deles ousou me pedir para escrever uma carta de recomendação de caráter. Ela me escreveu uma carta da detenção, no entanto. Disse que sempre acreditou que o amor dentro de uma família era um jogo de soma zero. Ela achava que, no momento em que a filha verdadeira voltasse, a impostora seria expulsa. Então, passou a me sabotar ativamente, tentando desesperadamente me tornar impossível de amar para que eu nunca me encaixasse. Li cada palavra. Depois, entreguei a carta diretamente a Celeste para que fosse adicionada ao arquivo de provas da promotoria. Entender o trauma dela era uma coisa. Perdoá-la era uma história completamente diferente. À medida que a multidão se dispersava, minha mãe caminhou lentamente até a ambulância. Com cuidado, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que poderia fugir. Maren. Você tem 1 minuto? Conferi meu relógio tático. Tenho 1 minuto. Uma onda de profundo alívio tomou conta de seu rosto. Prometo que não estou aqui para te arrastar de volta para a propriedade. Eu só precisava ver com meus próprios olhos que você está bem. Estou ótima. Você ainda está se apressando? Sempre. Bom. Ela ofereceu um sorriso frágil e despedaçado, enquanto uma lágrima escorria por seus cílios. É lindo ser impaciente. Eu era cega demais para apreciar isso antes. Mantive as mãos ao lado do corpo. Ela não tentou ultrapassar a barreira física entre nós. Depois de um momento de silêncio pesado, ela finalmente perguntou. O que isso faz de nós agora? Considerei a pergunta sem malícia. Conhecidas? Ela se encolheu visivelmente, mas então fez um lento aceno de aceitação. Ok. Posso viver com isso. A buzina da ambulância tocou atrás de mim. Meu parceiro mais velho se inclinou para fora da janela do lado do motorista. Whitmore Monte, temos um 1033 em andamento. Peguei meu kit de primeiros socorros e saí correndo. Por puro hábito, Everett me chamou. Maren, não corra, você vai tropeçar. Minha mãe imediatamente segurou a manga dele, puxando-o para trás. Não. Ela observou minhas costas se afastando com algo parecido com orgulho. Ela nunca mais precisa desacelerar. Pulei para o banco do passageiro. Meu parceiro me jogou o rádio. Aquelas pessoas perto da barricada são sua família?
Puxei o cinto de segurança sobre o peito. Em outra vida. E agora, o que eles são? Bati a porta pesada com força. Observei as sirenes piscando no para-brisa. Agora, alguém lá fora está esperando. E essa pessoa tem prioridade. O enorme caminhão arrancou em direção ao tráfego. Dessa vez eu estava indo rápido. Não porque estivesse desesperadamente tentando alcançar pessoas que estavam me deixando para trás. Mas porque dessa vez alguém lá na frente estava realmente esperando que eu chegasse. Fim, que Deus te abençoe. E aí, galera, tudo bem? Vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários o que você achou da família da protagonista. A família da protagonista foi bem safada, né? Eles são bandos de acéfalos. E a irmã da protagonista, gente, tinha tudo pra ser uma irmã bacana, pra ser carinhosa com a irmã, não, mas ela decidiu ser o quê? Insidiosa. Eu aprendi esses termos agora no Google. Eu pesquisei comentários inteligentes de xingamentos. Aí ele me ensinou a palavra insidiosa e acéfalo. A família da protagonista é acéfala. Isso mesmo. Pois é, gente, que bom que a protagonista teve um final feliz, né? Ela conseguiu se livrar desse bando de sanguessuga que só arrastava ela. Ela era muito empoderada quando ela chegou na casa, mas o que acontece? Quando você entra num ambiente sufocante, você vai murchando. Eu acredito que você começa a receber... fica negativo, você começa a ficar negativo tanto quanto as outras pessoas. E depois que ela se livrou desse bando de sanguessuga, dessas pessoas ruins, ela conseguiu se iluminar novamente, né? Eu espero, gente, que se vocês estão assim, num ambiente que não tá bacana, ai, aquela amizade, eu tô suportando porque ela é minha única amiga, sai fora. Vai viver sua vida. Por que, gente, ficar sofrendo por uma pessoa que não tá nem aí pra você? Eu tenho minhas amizades, eu tenho minhas amigas, eu tenho 2 de coração. E as outras são colegas. E eu não vou ficar me matando por amizade. Eu aprendi, depois de muito tempo, depois de sofrer várias perdas, que eu sou uma perda. Eu sou uma perda muito grande. Por quê? Porque eu sou uma pessoa bacana, eu sou legal, eu sou carinhosa, tô ali com vocês 100%. A única coisa que eu não consigo fazer é o quê? Conversar muito. Por quê? Porque eu não gosto de conversar. Não gosto de ficar mandando mensagem todo dia, eu não gosto de ficar ligando, não gosto de ficar me encontrando, mas o quê? Eu sou aquela que quando você precisar, eu vou ser a primeira a chegar. É isso mesmo. Eu acredito que a maioria de vocês são assim também. Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velha e agora o meu negócio é ficar em casa com a minha família, com meus filhos, ou se... Eu acredito também que foi depois que perdi Mariana, eu me fechei muito, eu blindei meu coração contra várias coisas. Por quê? Porque se eu não me blindar, eu vou ficar louca, gente. Eu já sou louca, né? Eu vou ficar mais louca ainda, ela é da cuca. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Um beijo e tchau!